Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Diário do Romance de número 37. É o nosso DR, é o nosso programa diário, que não é mais diário, é 2 vezes por semana, bissemanal. Todo dia, quer dizer, 2 vezes por semana, às 11h30 ao meio-dia. Estamos falando direto de Berlim, de uma praça muito próxima à Ilha dos Museus. Vocês têm aqui atrás a visão da catedral. As pessoas passando à margem do rio Spree. E eu estou aqui num parque, vou mostrar para vocês. É um parque, a galera tá sentada, tá lendo, tá trazendo o cachorro para passear. Ali à distância você tem o trem, né, que é um trem que recorta o meio da cidade, que é um S-Bahn, que se chama. É um clima bem outonal. Olá, Mi, bom dia, tudo bem? É um clima bem outonal, bem gostoso. Já estamos usando blusa, saiu de Barcelona, já é outro clima, né? Outra, outra vibe aqui mesmo. Bom dia, Milena, bom dia a todos. Gente, esse é o programa que aborda, né, os pormenores da criação do que é um dos gêneros mais difíceis e um dos mais multi-habilidades dos gêneros literários, que é o romance. Olá, Vicente, bom dia, Silvio, bom dia, Tina, bom dia a todos. Gente, esse é um... não trouxe o tripé, então vai dar uma tremidinha mesmo na câmera, eu tô aqui esticando a minha mão. Faltou um pau de selfie aqui, que eu me recuso a comprar, por tudo que o pau de selfie significa. Mas enfim, utilizando meus braços mesmo. Olá, Fernando, tudo bom? Eu queria conversar com vocês hoje sobre alguns aspectos que esses 5 dias em Berlim já influenciaram no livro e já transformaram o livro de uma maneira bastante radical, bastante intensa. E eu queria começar falando sobre uma ideia. Eu tive alguns DRs atrás, alguns dias atrás, a ideia de criar 2 capítulos extras para o romance. Seria um capítulo onde eu expusesse de uma forma um pouco distinta dos outros capítulos, seriam capítulos menores, intercalados ali entre os outros. Olá, Rafael, opa, tudo bom, Vinícius? Nos quais um deles eu ia falar um pouco sobre a coleção do Schliemann, que está no museu do Neue Museum, que eu fui na terça-feira. A gente foi na terça-feira aqui e eu vou voltar para esse museu e é o primeiro capítulo do livro. E eu ia usar um capítulo com um personagem que era um pesquisador, um historiador, alguma coisa assim. Pois é, eu mudei um pouco isso, não vou usar, vou explicar um pouco a diferença. Eu resolvi um pouco resgatar o princípio da coisa, que era... É um livro que basicamente consiste em narrativas de estrangeiros, são todos estrangeiros, né? Então eu acho que tem uma circularidade o romance, os 5 capítulos. Eu não quis incluir algum fator perturbador dessa ordem, dessa organização, ou seja, eu não quis desrespeitar a lei que eu criei para mim mesmo no livro, e esse é um pouco o resultado, um pouco a descoberta disso. O outro capítulo seria um pouco falar um pouco desse efeito imortal que a droga provoca nos mortais, né? Até porque por conta do fim do livro, que é aquela tragédia que acontece na versão genérica do Berghain, né? Existe um bar aqui uma casa noturna chamada Berghain. Eu não vou utilizar esse nome porque eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quiser com essa balada. E eu ia escrever um capítulo só sobre efeitos lisérgicos e tal. Bom dia, Kétia, bom dia, Beth. E bom, eu mudei isso, eu vou incorporar isso. Eu não sei quem leu o meu projeto. Vocês leram o meu projeto do romance? Quem que chegou a ver o... Estava na aula 2 da criação de projetos literários, de bolsas de criação literária. Olá, Beth. Olá a todos. Gente, tem 12 pessoas online. Será que eu entrei errado aqui? Vocês estão me escutando bem? Solange, olá, tudo bem? É... Bom, para quem viu o projeto, a Mi entrou de novo. Sim, sim, que bom, tá ótimo. Eu acho que muito provavelmente vocês devem estar escutando aqui também o som dos trens, um pouco o rumor urbano da cidade, um pessoal mexendo em umas garrafas logo ali e tal. Ótimo, ótimo. Olá, Vitor. Olá, oba. Tem um capítulo 5 que é
Gottlieb, que é um capítulo do único alemão do livro. E aí eu fiquei pensando muito nisso, e eu acho que, bom, se é um livro onde todos os personagens são estrangeiros, não faz muito sentido ter um quinto capítulo apenas... ter um quinto capítulo elaborado por um alemão, né, com um personagem alemão, né? Existem outros personagens alemães no livro, mas eu não queria botar um protagonista alemão. E esse protagonista é justamente o Gottlieb, que falaria da prisão, falaria de dentro da prisão, porque ele acaba sendo o principal acusado de um crime que pode ser atribuído ao Dionísio, né, que é o crime de intoxicar todos os participantes daquela orgia dentro da festa, dentro da balada, da casa noturna. E eu tô pensando em mudar, na verdade eu decidi mudar para um quinto personagem, que eu não sei exatamente a nacionalidade dele, mas é um quinto personagem que dá conta um pouco de uma fome que eu já estou sentindo nessa cidade, que é uma espécie de experiência da cidade originária, assim, né? Você tem aquele capítulo da bailarina, que ok, ela é uma artista, tá lá e tal, mas você não tem essa experiência, né? E você tem o primeiro capítulo, que é um turco que nasceu aqui. Você tem esse terceiro capítulo da Silena, que fala um pouco da experiência dela como refugiada. E esse quarto capítulo de um traficante, né? É um capítulo pesado e tal. Nenhum desses capítulos fala um pouco dessa experiência da descoberta da cidade, né? E é uma experiência que eu sinto aqui, né? Tem muitas das coisas... Uma das minhas primeiras lembranças nessa cidade, em 2014, quando eu vim e eu escrevi Os Amantes da Fronteira, um romance que se passa na Tailândia, mas eu vim para cá para escrever. Eu conheci a Lia, que é uma amiga que a gente está hospedado na casa dela, e ela me recebeu em Friedrichstraße, que é uma estação aqui perto, e a gente foi ela estava morando em Spandau, que é um bairro aqui perto. Bom dia, Mel, tudo bem? Olá, Juarez. Era noite, a gente estava num ponto de ônibus e atrás desse ponto de ônibus tinha um campo, assim, né, um gramado, né, e era escuro, eu não conseguia ver, e essa minha amiga falou, nossa, olha quantos coelhos, né? Eu falei, coelho? Que coelho? Não vi coelho nenhum. E ela falou, olha só, e saiu correndo pelo campo à noite, né? E de repente eu comecei a ver um monte de coelhinho pulando, fugindo dela. E essa foi uma imagem muito bonita, assim, foi uma imagem muito forte, muito marcante e que ficou muito impregnada na retina da memória, né? Eu quero usar essa imagem, eu quero que essa imagem esteja no livro, sabe? Assim como outras imagens, outras impressões que eu tenho, um pouco a ideia de que, a sensação de que essa é uma cidade que não é minha, né? Eu não sou alemão, não tenho passaporte alemão, não tenho passaporte de União Europeia, mas ao mesmo tempo a sensação de que aqui o rio pode ser usado pelas pessoas que moram aqui, o parque pode ser usado pelas pessoas que moram, não tem catraca nas estações de metrô, uma impressão de cidade aberta, Berlim, cidade aberta, e é uma impressão muito bonita, é uma sensação de liberdade muito grande, as bicicletas são onipresentes, as pessoas respeitam as bicicletas, criar esse outro personagem que acrescente essa sensação no capítulo da bailarina. Não, o capítulo da bailarina me conta um pouco a história do Dionísio, numa vertente de prosa poética, né? E esse não, esse seria uma outra voz, é uma voz um pouco diaresca, sabe? Então você vê que tem uma prosa poética no capítulo 2, você tem um relato policial no capítulo 3, você tem um relato de fuga e de casa semovente no capítulo 3, de viagem ao coração das trevas no capítulo 4, e esse quinto seria um pouco um resgate de um encanto, né? E seria essa pessoa uma testemunha da tragédia no Berghain, né? Do envenenamento dos clubbers lá, né? Que é isso que acontece, né? Teoricamente, Dionísio teria substituído toda a droga, a ketamina que o pessoal usa aqui, por uma droga lisérgica de alta potência que acabaria matando as pessoas todas. E esse sujeito seria um testemunho dessa participação, dessa noite, e ele seria um testemunho também um pouco da relação complicada entre os dois, entre pai e filho, né, que é Gottlieb e Dionísio. Olá, Carol, tudo bem?
Olá, Márcia. Siga o Coelho Branco, exatamente. E eu acho que resgataria um pouco um encanto no livro, porque o livro vai ficando pesado, né? E é engraçado, porque escrevendo o livro a gente vai sentindo um pouco o tom do livro. E esse quinto capítulo seria uma espécie de fusão de morte e vida, né? O quinto capítulo, que eu fiz um pequeno recorte, mandei para vocês, é um pouco essa ideia do prazer na dor, né? Que é para o Lacan a concepção do gozo, né? Que a gente tem coisas que a gente vai fazendo e que são desprazerosas, mas justamente porque em algum lugar também são prazerosas. A gente se queixa de nossos males porque essa queixa também provoca prazer, né? De alguma maneira. A gente repete sintomas porque essa repetição de sintomas também provoca um gozo, né? E é o gozo lacaniano, de alguma maneira, que eu quero abordar, que é justamente esse limiar, né? E é uma forma de apreensão, é uma forma de absorção da experiência dionisíaca também. É mais uma, e eu acho que é uma muito central, e talvez isso esteja ganhando força um pouco, né, na minha escrita enfim, esteja sendo salientado aqui, tá, gente? Peço desculpas pelo pequeno tremor aqui da câmera. Vou pegar no meu caderno um pouco a pauta das coisas que a gente ia conversar hoje. Isso é um pouco dessas ideias que eu tinha falado. A mudança de personagem no último capítulo seria uma outra mulher, porque a gente tem já 2 homens e uma travesti, então essa seria duas mulheres para completar com a bailarina. E é isso, um capítulo que fosse dar vazão aos detalhes múltiplos do viajante, né? Que detalhes são esses, gente? Eu já falei de alguns, né? Dessas pequenas observações que a gente tem na rua. É um pouco uma experiência de street photography, né? Escrita urbana, urban photography, fotografia urbana, que eu gosto muito de aplicar isso tanto como exercício com os meus alunos, como uma experiência de observação estética, harmonizar a história e atenuar as complexidades dos prazeres e desafios da vida. Bom, legal, Silvio. É um pouco isso. Harmonizar a história e atenuar a complexidade dos prazeres e desafios da vida. Boa, é isso. E, por exemplo, algumas coisas já mudaram um pouco no nosso livro. Uma delas é, por exemplo, tem um capítulo lá que os caras mexem com o personagem principal, que é um dos personagens principais, que é o turco. Os caras mexem com o turco. Só que eles mexem com o turco num bairro muito turco. E aí a gente está ficando nesse bairro, e é um bairro muito turco, você não pode mexer lá nesse bairro, entendeu? Só se fosse na perifa ou no leste, entendeu? Olá, Simone, tudo bom? Então não daria para mexer. Outra impressão que eu tenho muito é essa coisa dos... Eita, tá passando um barco aqui no Esprit. Escrito Brasil, o nome do barco. Olha só. Olha só, que bizarro, gente. Não sei se vocês veem o barco, olha lá, ó. Olha o barco passando. A experiência internacional do nosso DR de número 37. Os corvos. Eu não lembrava dos corvos. O som dos corvos. Tem um monte de corvo aqui, né? E é uma sensação, e é isso, escutar os corvos no alto de um prédio. Pode ser um detalhe, sabe? Pode ser uma frase no livro. Mas eu acho importante, sabe? Eu acho que é um pouco... Só isso justifica também a gente estar aqui. É muito lindo esse lugar, gente. Outro detalhe é isso, as bicicletas estacionadas. Outro detalhe são as abelhas. Aqui está cheio de abelhas. E as abelhas são um bom sinal, né? As abelhas existem nos lugares que são lugares mais limpos, né? A abelha só está numa paisagem sem poluição, né? Sem grande poluição. E aqui está cheio de abelhas, né? E a dica que o pessoal dá aqui é não mexer com as abelhas. Se você tenta afugentar as abelhas, elas voltam com mais força, né? Então tem essas abelhas, sabe? São detalhes, ok? São detalhes, mas... Pô, eu estou escrevendo sobre uma cidade chamada Berlim, né? E esses detalhes fazem parte de Berlim, né? Outro detalhe, por exemplo, que vai mudar no meu livro, esse cenário é covardia, pois é, difícil.
Por exemplo, na hora, tem uma cena lá que o Dionísio fica esperando a figura do padrasto, que ele achava que era o pai dele, e ele descobre que não é, ali na frente do Neue Museum, né? E ali onde ele fica esperando, tem duas árvores que têm que ser incluídas na descrição, né? São bons indicadores, de fato. Essas árvores, elas têm que ser incluídas na descrição. Então eu tirei foto dessas árvores, depois eu vou pesquisar qual que é a árvore, porque eu sou uma negação em saber identificar árvores, não sou uma figura urbana, extremamente ignorante com relação à flora, né? Acho que como a maioria das pessoas hoje em dia, a gente sabe muito pouco das espécies das árvores, e é muito importante colocar isso numa descrição, sabe? Ou pelo menos saber descrever qual árvore é, qual que é a parecência dessa árvore. Mas no caso, como o narrador é o turco, que trabalha na frente, trabalha no museu e tem essas árvores ali e tal, e cresceu nesse cenário, eu acho que talvez fosse realista ele conhecer esse cenário das árvores, tá? São detalhes que enriquecem, gente, e são os detalhes que constituem um pouco a criação romanesca, tá? A gente tem mais 10, 12 minutos. Eu queria destacar uma coisa que eu achei que é muito importante, e que dá um nome ao nosso DR, que se chama Angústia do Fim. Ei, corações, corações. Vou dar uns likes aqui, gente, como eu estou usando a câmera frontal. Não, excluir comentário não, coitado do Juarez. Aí, ó, eu não posso dar coração para vocês, eu só posso dar like. Bom, o último detalhe que eu queria discutir, que se chama angústia do fim. O que acontece? Eu não sei se vocês têm medo de começar. Também quero viajar para longe. É gostoso viajar. Eu não tenho tanto medo de começar, eu tenho medo de terminar. A coisa vai terminando, vai me dando uma sensação estranha, tipo, a pena começa a acusar um pouco essa minha dificuldade, que é a dificuldade de terminar, né? Eu vou me aproximando do final, eu vou ficando constrangido, porque a ideia é que está acabando. E assim que a coisa acabar, a realidade, o que as pessoas vão achar do livro, a realidade do livro vai começar a se mostrar, né? Então, assim, no projeto é uma lindeza. O projeto você põe tudo. O projeto é maravilhoso. O projeto você pode dizer que você vai escrever uma nova Divina Comédia, né? No projeto você pode dizer que o teu personagem é o personagem mais singular do que você já escreveu. Mas quando você termina a coisa, é um momento em que você começa de fato mostrar isso para o mundo. É claro que eu já mostrei trechos para vocês, eu mostrei trechos para as outras pessoas, mas eu estou num estado que eu já comecei. Qual que é a minha estratégia perante essa angústia do final? Né? Essa angústia do fim, ela começa a surgir sempre no fim de cada capítulo. Então eu estou terminando o capítulo 4, que é o penúltimo capítulo, e começou a travar a minha caneta. Começou a travar. E eu, nossa, que angústia, nossa, tá parecendo artificial, tá parecendo ruim. Ai, putz, não tô acreditando nisso. Aí o que acontece? Começou a surgir essa ideia do quinto personagem, eu pulei para o quinto personagem, e o vigor voltou com toda a força, com toda a energia. O vigor voltou muito forte, né? E é uma fase complicada. E eu já estou pensando, por exemplo, as pessoas que eu vou... Quando a gente termina um livro, a gente tem que ter alguns poucos amigos, não precisam ser muitos, alguns poucos amigos para os quais a gente vai mostrar o nosso livro. E tem que ser amigos especializados, tem que ser amigos cuja opinião vocês respeitam muitíssimo. Você tem receio do medo, Silvio. O começo é uma aventura maravilhosa, terminar fortalece e ensina. Já o meio é confuso. Tudo pode mudar em um instante. Olha só, talvez porque percebemos a dimensão que toma. Começa pequeno e vai agigantando. Ou começa infinito e vai se tornando humano, vai se tornando algo seu. Algo da tua natureza, e é isso, você começa a ter consciência dos próprios limites, né? Quando você publica o livro, antes de você publicar o livro, você fala, esse é o livro da minha geração. Eu estou falando aqui dos prazeres, eu estou aqui falando
do hedonismo, eu estou aqui falando da culpa, da obsessão, estou falando de diversas coisas que não são, que são muito fortes, são muito marcantes para a nossa geração, né? E aí quando a gente vai finalizando, você fala, bom, do que é que se tratou esse livro? Eu acho que é um pouco, a gente tem que acalmar a nossa pulsão oceânica, da qual o livro aborda. Tem uma menininha japonesinha muito fofa rindo pra mim aqui, gente. Essa é a coisa da transmissão. Que linda! Desculpa. Ai, gente, que figura. E a minha estratégia tem sido essa. Então eu comecei o 5º capítulo ao final do 4. E aí eu retomo o 4, aproveitando um pouco dessa energia que o 5º capítulo me trouxe. Eu estou pensando em 4 amigos para apresentar, que são grandes escritores aí, super reconhecidos e tal. E um editor também. E uma amiga, que é uma tradutora, inclusive minha amiga de Barcelona, que vai ser uma das minhas leitoras, né? Não se desculpe por um humano. Que bom que tem a capacidade de se encantar. Mostra ela, só um pouquinho, mostrar, fofinha. Olá. Bom, agora vocês viram. Tchau. Tchau. Meus queridos, a gente vai chegando ao final de mais um DR. Ai, não, ainda tem uns minutinhos. Queria perguntar para vocês... Ai, nossa, que mais? É uma experiência... A mãe estava aqui, hein? E aí eu fiquei meio tímido também, mostrar a imagem de criança, né? Que fofinha. É uma fofura, gente, tremendo. Continua. Eu tô lendo um livro, a gente falou num dos 10 o que ler enquanto a gente escreve. Eu tô lendo um livro que eu comprei aqui recentemente, que é O Amuleto, que é um livro que acompanha o Detetives Selvagens, né? É uma espécie de prólogo para os Detetives Selvagens. E é um livro que de alguma maneira me inspira e me inspirou muito, né? Eu comecei a ler esse livro um pouco porque o Bolanho é algo que me surpreende e eu leio em língua espanhola, então de alguma maneira eu me preservo um pouco da angústia da influência nesse livro, que é esse aqui, Amuleto. Eu até postei uma foto no Instagram e no Facebook para vocês. E qual que é a lição desse livro para mim nesse momento aqui? Normalmente a gente quer escrever, mas a gente tem angústia de mostrar, né? Isso às vezes se traduz dentro do texto, que é a incapacidade de dar continuidade, dar fôlego para o nosso texto. Então, eu acho que se tem uma lição do Bolanho, principalmente desse livro, esse livro conta a história de uma mulher que durante a invasão da Universidade do Distrito Federal lá na Cidade do México, ela não foi presa, ela assistiu a tudo de dentro do banheiro feminino, de dentro do lavabo do banheiro feminino. Ela se trancou e ficou lendo poesia como uma forma de resistência, né? E o narrador é ela, a narradora é ela, e o Bolanho incorpora, né? Encarna essa figura, essa personagem, que é uma personagem que limpava o pó dos livros lá de duas figuras, dois outros personagens que aparecem no Detetives Selvagens, e ela fala do Arthurito Belanho, que é o alter ego do Roberto Bolanho, né? E a lição desse livro é o fôlego. A lição desse romance, dessa novela, é uma espécie de novela, é um pouco o fôlego que tem o Bolanho de desenvolver a sua matéria, né, gente? Eu acho que o fôlego talvez seja um dos traços, saber desenvolver um tema, saber detalhar alguma coisa e seguir detalhando, e aí de repente passar para um segundo detalhe e desenvolver esse detalhe, passar para um terceiro, talvez seja um índice de um bom autor, ou de uma boa autora, claro, uma boa escritora, um bom escritor, né? E às vezes a gente, lendo certos autores, que a gente lembra, você fala, putz, caramba, é verdade, eu estou tímido, eu preciso me deter um pouco mais. E eu acho que a figura do quarto personagem, que é o Hakim, que é o sudanês,
É uma figura de passageira, rápida, abrupta, que passa de uma cena para outra, muito mais descritiva, muito mais problemática. E essa quinta figura, que é a figura do fenômeno da viagem, eu acho que peça um pouco esse fôlego, né? Então, por exemplo, hoje eu escrevi 800 palavras, né, de uma ideia, né, de uma ideia inicial do capítulo 5, que é justamente está no texto que eu escolhi para vocês, mas aquele trecho é um pequeno trecho de uma coisa que vai se desenvolvendo numa espécie de vertigem, né? E eu quero que esse livro termine um pouco como uma vertigem, tá? E eu acho que é isso, meus queridos. Também estou muito emocionado, Miriam. Eu acho que essa experiência, gente, de compartilhar com vocês e de ter vocês como interlocutores numa cidade como essa, de falar do livro, eu acho que é algo que torna muito, muito mais presente, muito mais material esse tipo de experiência, que já é tão material, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. Não dou como garantida a atenção, por isso eu me esforço para fazer valer cada minuto desses nossos encontros. Muito obrigado por vocês me acompanharem. Aqui, dessa vez, ao som dos barcos e com vista para a catedral. Gente, esse domo aqui, ó. Cadê? Minha mão. Esse domo foi destruído na Segunda Guerra. Aliás, muita coisa foi destruída na Segunda Guerra. E me despeço de vocês. Bom almoço para vocês. A gente aqui vai almoçar também. Atrasamos a beça o nosso almoço aqui, porque passamos 3-4 horas na galeria, na antiga galeria, né? É um museu. Vimos o Friedrich, que é aquele autor romântico, aquele pintor romântico fantástico. Hoje eu vi Cézanne, a gente viu Van Gogh, a gente viu Gauguin, a gente viu aquele escultor, como chama? É tremendo. Meus queridos, muito obrigado e um beijão para vocês, tá bom? Tchau, até!